Eu sou filho de funcionários públicos, também fiz concurso público. E o dia que eu passei na Marinha, eu estava com a minha vida garantida, eu estava com a minha carreira garantida. Acontece que 2 anos depois, recebi um belo convite para me retirar da Marinha. E ali eu percebi que não, estabilidade não existe. Você toma uma decisão hoje, vou dizer, vou acordar amanhã às 5 da manhã e vou pedalar. E aí quando você acorda às 5 da manhã, a voz entra em ação. Ela começa a negociar. Ela começa a dizer pra você assim, porra, logo hoje, cara, logo hoje que eu tô com alergia ao pólen, tenho que encher o pneu da bike. E a voz, ela é sorrateira, porque ela não negocia com a sua grandiosidade, ela negocia com a sua mediocridade. No momento que eu comecei a receber o primeiro processo, sempre de médico, eu nunca recebi nenhum de paciente, porque eu falei isso, porque eu não podia falar aquilo. Como que alguém pode ser tão atacado na sua moral mesmo, tentando ajudar o outro? E eu falei, bom, a medicina tá toda errada. Ela não vai se relacionar com um homem com o valor que ela busca, com a visão que ela busca. Ela vai se relacionar com um homem que alimenta as feridas dela. E isso eu chamo de algoritmo afetivo. Gosto de resolver problemas, eu sou bom para resolver problemas. Quando eu encontro um problema que as pessoas estão dispostas a pagar para resolver, eu vejo aí uma oportunidade. Boa. Até eu encontrar uma outra oportunidade, um outro problema que as pessoas vão pagar ainda mais para ser resolvido. Provisão não é trazer dinheiro, é trazer visão. Todo recurso precisa de um propósito. Eu nunca corri atrás de dinheiro. Eu me alinho com um propósito. E o dinheiro corre atrás de mim. Você pode pegar essa dor e entender que ela é um hexágono de oportunidade. Você pode olhar pra ela e ficar preso nela. Ah, minha vida é ruim, tudo pra mim deu errado. Poxa, que pena. Ou você pode pegar pra ela e falar, cara, essa dor foi tão importante que me fez ser melhor, que me fez entrar em movimento. Hoje, como as pessoas estão desconectadas do corpo e da mente, elas não pensam. Eu quero o meu remédio, eu quero a pílula da felicidade, me dá logo, eu quero resolver. Não quero parar pra pensar por que eu fiquei doente. Longevidade não é você se entupir de remédio, porque isso não é qualidade de vida, né? Tem sonhos que você sonha, mas tem sonho que você tá vivendo hoje que você não tinha nem capacidade de sonhar. Total. É isso que volta pra Jeremias 29:11. Os planos do Senhor são muito melhores do que a gente imagina, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. Sempre vai ser onde está seu coração. Onde está o seu coração, como qualquer outra coisa. Se você já chegou em um nível muito alto, mas sente que poderia crescer muito mais com o digital, você está certo. Mas isso não é para qualquer um. No nosso programa de mentoria, nós entramos juntos no seu negócio. Você pode fazer sua aplicação no link aqui embaixo e a gente avalia se é o seu momento de caminhar com a gente. Flávio, estabilidade não existe. Vamos lá. O que é a estabilidade e qual é a bronca que você tem com a estabilidade? Me explica. A estabilidade é uma ficção. As pessoas acreditaram em promessas de estabilidade, é uma promessa, né? Alguém disse para uma pessoa, olha, confie em mim que aqui você está seguro, eu vou te dar estabilidade. O Estado faz essa promessa, a Previdência Social faz essa promessa, a CLT faz essa promessa. Então, acreditando nessa promessa, muita gente depositou a sua confiança nisso, a sua vida nisso, e, lamentavelmente, acreditar em alguma coisa que não existe, porque o que eu digo é que a estabilidade não existe. Eu até procuro sustentar filosoficamente essa afirmação, até baseada na segunda lei da termodinâmica, que tudo se desestrutura, tudo tende ao caos. A entropia é uma tese, é uma teoria que já derruba qualquer tentativa de promessa de estabilidade. As coisas se desestruturam. Um jardim, ele está lindo, bonito. Se você não cuidar, ele vai morrer. Um casamento maravilhoso e tal. Se você não cuidar, vai acabar. Então, tudo tende à desestruturação, inclusive a nossa vida. Todos nós vamos morrer. Todos nós chegaremos ao nosso último suspiro nessa passagem por essa terra. Então, dentro desse cenário, alguém passar esse tempo aqui acreditando que vai ter alguma promessa de estabilidade, pode ser um grande equívoco que certamente vai fazer essa pessoa tomar decisões erradas, ela vai deixar de ousar, ela vai deixar de assumir riscos, porque ela está sempre em busca da tal estabilidade. Então, para fechar, eu entendo que a vida ela pode seguir 2 tipos de metáforas, né? Ou a metáfora da liberdade, ou a metáfora da segurança. Então, em geral, as pessoas estão em busca da segurança. Elas são movidas pelo medo, elas são movidas por essas promessas, e aí, por conta disso, elas pautam a sua vida na segurança, em vez de pautar a sua vida na liberdade. Ou seja, passam a vida inteira dentro de uma gaiola, comendo um potinho de alpiche todo quinto dia útil, que alguém coloca ali, na promessa de que ali dentro ela está segura. O gato não vai entrar na gaiola e comer ela, entendeu?
ela está segura. Só que quem põe esse alpiste ali dentro? E se essa pessoa morrer? E se cair uma bomba de uma guerra naquela casa? Meu irmão, estabilidade não existe. E se a gente assume que estabilidade não existe, a gente vai entender que o risco ele é inevitável. Aí você assume o controle. Se o risco é inevitável, eu preciso aprender a lidar com o risco. E aí eu vou, obviamente, buscar empreender, eu vou buscar conquistar os meus objetivos, conquistar os meus sonhos, em vez de jogar na retranca, buscando segurança. E uma segurança que, na verdade, não existe. E você acha que teve algum momento na sua vida, assim, que você lembra? Pô, foi um clique. Aqui eu entendi que não existe estabilidade, ou eu assumo a bronca, assumo a responsabilidade, corro o risco, pago o preço. Sim, teve. Ou vou ficar igual a todo mundo. Teve sim. Eu sou filho de funcionários públicos e, como filho de funcionário público, eu também fiz concurso público. Então, eu entrei na Marinha através de um concurso público. E o dia que eu passei na Marinha, eu estava com a minha vida garantida, eu estava com a minha carreira garantida, ia ser oficial da Marinha. Acontece que 2 anos depois, eu não era muito comportado lá dentro, não é? Eu realmente sou um cara questionador, não me adaptei com o modelo e recebi um belo convite para me retirar da Marinha. Você recebeu o convite para se retirar. Exatamente, um belo convite. Então, ao final do 2º ano, eu estava voltando para casa, decepcionando meu pai, decepcionando a minha vida virou um caos. Eu tinha 17 anos de idade, não é, quando isso aconteceu. E ali eu percebi que não, estabilidade não existe. Pô, aquela vida garantida que eu acreditei, que todo mundo me falou, na realidade não era. Eu até fiquei feliz quando isso aconteceu, porque não era minha praia mesmo. A rotina militar não era não era o meu perfil. Então, minha passagem pela Marinha foi muito legal, sou muito grato à Marinha. Inclusive, desde o ano passado eu me tornei embaixador da instituição, a convite deles, e foi muito bacana, tem sido muito legal. Mas o fato é que a minha descoberta de que a estabilidade não existia foi na pele, foi sentindo na pele. E aí, nesse ano seguinte, foi um ano que eu fiquei muito reflexivo e muito questionador. Eu sempre fui muito questionador. E eu tinha já aí 18 anos de idade, estava fazendo meu 3º ano do ensino médio, e eu estudava longe da minha casa, pegava ali 2h30, 3 horas de ônibus para ir para a escola, para fazer o 3º ano do ensino médio. E eu passava nesse trajeto, pelo menos aí por uns 45 minutos, numa rua chamada Avenida Suburbana, lá no Rio de Janeiro. E nessa rua eu percebia que de vez em quando, uma determinada data do mês, tinha sempre uma fila rodando o quarteirão dos bancos. E aí um dia eu tive curiosidade e perguntei para uma pessoa o que era aquela fila. Ela me falou, aquilo ali são os velhinhos para receber aposentadoria. E eu me recordo de eu dentro daquele ônibus, olhando para aqueles velhinhos, um sol do Rio de Janeiro, às vezes 40 graus, com uma guarda-chuvinha para proteger do sol, na fila esperando para pegar o dinheirinho deles. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu nunca na minha vida vou entrar nessa fila. Eu nunca na minha vida vou entrar nessa fila. Ou seja, a minha leitura era, eu ficava ali, dentro de um ônibus cheio, em pé, olhando, eu com 18 anos, falando, cara, essas pessoas trabalharam por 30, 40 anos, 50 anos da vida delas para estarem ali. Ou seja, toda a promessa do sistema de segurança, toda a promessa de que você vai trabalhar, vai se resumir numa fila do banco para pegar uma merreca que o Estado vai dar para ela. Então eu comecei a observar e questionar que aquilo era uma espécie de propaganda enganosa com as pessoas, de que foi prometido alguma coisa e no final das contas não é entregue. E era muito pior do que eu achava. Porque hoje, entendendo melhor de matemática, você vê que as famílias estão casando cada vez mais tarde, tendo cada vez menos filhos. E os velhos estão vivendo cada vez mais. E essa conta não fecha. Porque se o velho vive cada vez mais, isso é bom, ele vai ficar recebendo aposentadoria mais tempo. Mas quem paga essa aposentadoria? Quem paga a conta? É o trabalho dos jovens. Porque uma pessoa ela não faz uma poupança para depois receber uma aposentadoria. Não é uma poupança, são os jovens trabalhando para pagar, os velhos recebendo. Agora, o que acontece? Os jovens são cada vez menos, trabalham cada vez mais tarde,
tem cada vez menos filhos e os velhos cada vez vivem mais, essa conta não fecha. E é por isso que toda hora tem uma reforma da Previdência. E vai continuar tendo. E vai continuar tendo. Daqui a pouco a idade mínima, que já foi, sei lá, 50, hoje é 65, daqui a pouco é 90 anos a idade mínima para se aposentar. Por quê? Porque é uma propaganda enganosa. Esse é o formato. Esse é o modelo que as grandes massas do país acreditam, porque acreditam na estabilidade, acreditam na garantia, na segurança que um terceiro vai dar para ele e, obviamente, isso faz com que as pessoas desperdicem suas vidas. Meu Deus. Então, por isso que estabilidade não existe, carrega todo esse peso aqui. O que você faz hoje que você não teria a menor vontade de fazer, você precisa fazer? E eu tenho uma lista aqui para falar. E você, Jerônimo, hoje? Incrível. O que você faz que você... Você já viu aquela galera aqui nos Estados Unidos? Acho que no Brasil já tem também, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum você ver aqueles policiais com aquele rádio aqui. Suporte, por favor, tal. Aquele rádio, ele conversa com você. Eu diria que todo mundo tem uma voz. Você toma uma decisão hoje, vou dizer, vou acordar amanhã às 5 da manhã e vou pedalar. Vou acordar às 5 da manhã e vou pedalar. E aí quando você acorda às 5 da manhã, a voz entra em ação. Ela começa a negociar. E ela começa a dizer para você assim, porra, logo hoje, cara. Porra, logo hoje que eu dormi mal, logo hoje que eu tô com alergia ao pólen, logo hoje que, a bike, tem que encher o pneu da bike, logo hoje. E a voz, ela é sorrateira, porque ela não negocia com a sua grandiosidade, ela negocia com a sua mediocridade. Ela sabe exatamente com o que vai negociar. Ela nunca negocia com a sua grandeza, ela negocia com a sua mediocridade. Então, se você falar assim, Jerônimo, qual é o melhor truque? Eu não sou muito fã de truque, hack, frase de para-choque de caminhão, né? Aliás, a minha profissão ficou mal vista até por ter muito coach repetidor de frase de para-choque de caminhão. Mas tem umas que são boas, né, cara? E eu te diria o seguinte, nenhum hack que eu conheço é melhor para você ser disciplinado do que desliga a voz, não negocia. Se você negociar, você vai perder. Então você vai ouvir a voz, acordei. Vou dar só mais 15 minutinhos, porque se eu dormir mais 15 minutos... Não negocia, cara, não ouve a voz. Então você decidiu, você está decidido, não abre negociação. Porque se você abrir negociação, a voz ela é sorrateira e vai negociar com a sua mediocridade. Então nada é mais forte para você ser disciplinado do que não abrir negociação. Levanta e faz. Se falou, faça. Nossa, não negocia. Cara. Se pudesse me dizer aqui, ó, olhando os meus olhos, juntos aqui, no que o Jerônimo é muito bom e qual a maior conquista do Jerônimo até hoje na vida? Cara, eu tenho uma tatuagem no meu braço escrita "Eu não vi o mundo a passeio". E eu acredito que eu sou muito bom em entender que eu não vi o mundo a passeio. Que você é muito maior do que você imagina e você não vê o mundo a passeio. Eu sou muito bom de olhar para minha mulher e falar, ela é muito maior do que ela imagina, meus filhos são muito maiores do que eles imaginam, os meus alunos, vocês, as pessoas que estão aqui nessa sala, acho que quem está ouvindo a gente, elas são muito maiores do que elas imaginam. Então eu acho que eu sou muito bom em acreditar nas pessoas. Eu sou muito bom em ter certeza que as pessoas elas estão vivendo 30% do que elas são, podendo viver 70%, 80%, 90%. Talvez 100% a gente não consiga, mas a gente está vivendo 30%, que você falou mais cedo, né? Que Deus, ele gosta da excelência. Né? E eu acredito mesmo nisso, né? E eu tenho uma vida, Rodrigo, que eu penso assim, cara, será que eu estou agradando o Criador da minha alma? Será que o Criador da minha alma, ele está satisfeito com o que eu estou... Eu gosto de imaginar um RH de Deus. Eu imagino, eu sei que o assunto ficou sério, mas eu gosto de imaginar, chegar do lado de lá, no mundo espiritual, porque eu não acredito que a gente é um ser material com espírito. Eu acredito que a gente é um ser espiritual vivendo um momento material. E aí chega do lado de lá, vem o RH de Deus e fala assim, Jerônimo, cara, você recebeu o dom da palavra, você fala bem, você não é feio, não é o Rodrigão, não, mas não é feio. É maravilhoso. Muito obrigado. Não é feio, teve uma família estável, teve necessidade, dormiu num colchonete aos 26 anos, mas nunca viveu nada do outro mundo, levou um tiro, um assalto, mas nada do outro mundo. O que você fez com isso que eu te entreguei? Eu tenho muito medo de chegar lá em cima e falar assim, caraca, cara, desperdicei minha existência. E eu te diria que hoje a gente tem uma geração desperdiçando a sua existência. Então, eu sou muito bom em não desperdiçar minha existência e fazer as pessoas acreditarem que elas são muito maiores do que elas imaginam. Nossa, sensacional. Eu acho que esse talvez seja meu maior dom.
E, cara, eu não tenho dúvida, a minha maior conquista, minha maior realização é inquestionavelmente minha família, não tenho dúvida. Quando acabar aqui é pra lá que eu quero voltar, cara. É pra minha casa que eu quero voltar. Eu termino uma palestra, é pra parte que eu quero ligar. Quando eu chego no aeroporto, eu só quero voltar pra minha casa para abraçar meus filhos. Construir isso é um tesouro sobre-humano. Acho que o maior empreendimento, né, que um ser humano pode ter é a sua família, cara. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse processo, cara, de mudança de rumo na medicina, mudança de rumo profissional? Começar a viver uma insegurança que o médico... Eu nunca imaginei que eu fosse viver. A medicina, a gente cresce dentro da faculdade acreditando que todo mundo que tem problema com o conselho de medicina, CRM, CFM, são pessoas que fizeram agressões, né? Ou deixaram de atender, ou então imperícia, imprudência, as coisas que eticamente são envolvidas processualmente. Então, imagina, para a vida que meu pai viveu, ele sempre falava isso para mim. Assim, não, tu vê, o médico adora falar picareta, né? Não, tem uns picaretas, eu tive que fazer isso, aquilo, meu pai sempre fez assim para mim. Então era imagem de médico para mim. No momento que eu comecei a receber o primeiro processo, sempre de médico, eu nunca recebi nenhum de paciente. Porque eu falei isso, porque não podia falar aquilo, porque o que eu falo infringe tal coisa. Eu peço exames demais e coisas assim. Eu vivi um dilema muito forte ali, que era ter convicção de que meu pai... E eu falo muito do meu pai nisso, porque poxa, eu sou médico, né, cara? É difícil eu não ter me espelhado nele. Total. Lá. Ele falava assim, pode ficar tranquilo que eu te defendo, né, nesse sentido. Eu não podia colocar no lixo um nome. Sim. No momento que comecei essa virada de sair da cirurgia plástica, eu precisava saber que aquilo não ia macular a ética dele, a paz espiritual dele, enfim, ele não merecia, né? Que alguém chegasse e se tornasse perante os amigos dele, talvez aquele cara dissidente, picareta e tal. E então, nossa, cara, aconteceu, fiquei bem assim, e essa experiência de ser, então, começar a ser visto por muitos colegas agredido, falam de tudo que tu possa imaginar, já falaram de mim. Essa experiência é que me marcou demais. Como que alguém que está escrevendo... Olha a época. Estou escrevendo para ajudar as pessoas. Não ganho dinheiro com isso. Minha vida aqui é muito confortável. Como que alguém pode ser tão atacado na sua moral mesmo, tentando ajudar o outro? E eu falei, bom, a medicina está toda errada, né? Infelizmente. As pessoas que mais deveriam amar ajudar, eles não amam ajudar. Eles não amam a verdade. Pesado. Eles amam um certo conforto e comodismo de se nós estamos todos pensando assim, quem ousa pensar diferente? Né? Nossa. E cara, eu vi que você falou do seu pai agora há pouco, você se emocionou. O que te emociona, cara? O que mexe com você? Família, cara. Família. Olha, cara, eu vim de uma família muito simples, né? Muito simples. Tu também veio. E nunca me faltou nada. E meu pai temia muito, minha mãe, que me faltasse algo, porque meu avô tinha quebrado, a gente morava na casa do meu avô, meu pai não tinha dinheiro para ir para a faculdade. Ele dava aula de karatê e kung fu para poder ganhar cursinho de graça e passar na federal, e aí economizar no ônibus. Então ele ia de bicicleta, meia hora lá, subindo ladeira em Porto Alegre para poder ir para a escola, para a faculdade. E para poder chegar primeiro na biblioteca, porque também não tinha dinheiro para alugar os livros, ou para comprar os livros. E ele, depois ele me falou, nossa, eu trabalhava tanto fora, que eu fui ausente como pai, aquilo me machucava, mas 18 anos, eu e tua mãe, vivia num quarto, e eu não tinha o que fazer. E eu ficava me penalizando lá, ou eu trabalho, ou não entra dinheiro, não consigo comprar comida. Eu entrei na escola com 7 anos. Não tinha como entrar antes. Tinha as escolas públicas e tal, mas eu morava num local que ainda era a casa do meu avô, que tinha quebrado, mas tinha a casa dele, né, um prédio, que os meus amigos todos, então meus pais esperavam. E minha mãe muito receosa, com medo, imagina, depois teve uma filha que nasceu, viveu muito pouco tempo e morreu com 2 semanas, 1 semana, 2 semanas. Depois vi um outro irmão, 3 anos a menos que eu,
E depois veio uma outra com mais 2 anos de diferença, então eu era muito filho, não tinha como sustentar. E eu lembro de algumas coisas, passagens. E quando meu pai falou assim, eu fui muito ausente, aquilo ali me penalizava, eu falei, mas como que foi ausente, cara? Não era realidade pra você. Pra mim, não. Cara, que louco isso. Olha, cara, eu lembro poucas coisas, mas de algumas coisas, assim, eu lembro dele fazendo um skate pra mim, cara. Meus amigos todos tinham um skate. E ele fez, porque eu não tinha como comprar. Ele comprou um compensado, um pedaço de madeira de uma construção que tinha do lado da nossa casa. E foi lá, usou uma serra e fez. Aí comprou um truck, tempos depois guardou dinheiro para isso. Depois as rodas. Claro que eu senti aquilo, putz, pai, eu vou construir, meus amigos, todos os negócios novos. Mas era verde, pintou de verde, comprou lixa. E a hora que eu desci, meio desconfiado, os amigos iam, todo mundo com os skates, né? O meu todo construído. Mas olha que engraçado. Eu falava, não, esse skate foi meu pai que fez. Esse é o mais forte, esse é o mais poderoso. Então, me toca muito pensar sobre o legado que eu preciso deixar para meus filhos. Eu preciso deixar, no mínimo, aquele legado que meu pai me deixou. Ser invencível, imbatível, ser alguém que... Sim, quando a gente fala, né, capaz de morrer por um filho, é muito pouco. Né? Não é capaz de morrer, é capaz de passar por qualquer coisa. Isso me toca muito. Eu dar segurança para os meus filhos, para eles poderem se desenvolver, eu ser íntegro o quanto que Deus confiou a mim, porque eu sou muito improvável, Rodrigo. E você falou em algoritmo. O que é o algoritmo amoroso, cara? Que eu já vi você falando sobre isso. Me explica um pouco sobre isso. O algoritmo amoroso é o que vai determinar o tipo de relação que uma pessoa específica, eu vou me direcionar mais às mulheres, que é o meu objeto de trabalho, é o que ela vai viver na vida dela. Então, por exemplo, enquanto ela não conscientemente decidir entender o que ela quer, quem ela é e criar o que eu chamo de VPV, visão, princípios e valores, ela não vai se relacionar com um homem com o valor que ela busca, com a visão que ela busca. Ela vai se relacionar com um homem que alimenta as feridas dela. E isso eu chamo de algoritmo afetivo. Então, se na infância dela ela viu um lar disfuncional, onde o homem abandonava a família, onde a mulher chorava muito, sofria, ela vai entender. Isso é relacionamento. Isso. Que legal. E assim como um algoritmo da mídia social, o que vai aparecer para ela não vai ser um homem honrado, um homem legal. Ela vai ficar invisível para esse tipo de conteúdo, assim como nas mídias sociais. Por exemplo, para mim não aparece vídeo de Bitcoin, porque é uma coisa que eu não vejo, não clico e não domino. Então, para ela, o homem de alto valor, no mundo emocional dela, ele não vai aparecer, porque isso não faz sentido no mundo emocional nela. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a gente tem um algoritmo para tudo, afetivo, financeiro. Total. Né? Tem gente, dependendo do ambiente, que ele nunca vai se imaginar tendo um carro específico, isso. Porque ele não sabe, aquilo não existe no conteúdo, no repertório dessa pessoa. Isso, então esse é o algoritmo afetivo. Enquanto você não mudar isso, não reescrever esse algoritmo, e a boa notícia é que se ele foi escrito, ele pode ser reescrito, essa é a boa notícia. Enquanto você não fizer isso, não adianta você pegar a parte prática de relacionamento. Né? O que é relacionamento? Basicamente a conversa. Como é que eu vim parar aqui? Cara, eu te segui, você me seguiu, a gente começou a se relacionar. A gente relou. E aí um dia você me mandou uma mensagem. Todo relacionamento começa com uma conversa. Boa. Fala aí, Ítalo, gostei do conteúdo. Cara, que bacana, parabéns, gente da família. Vamos gravar? Vamos. Então, a nossa relação de parceria começou com uma conversa. E se ela não adianta ela ter a melhor frase, a melhor gatilho, se no mundo emocional, no mundo relacional dela, ela não acha que merece, não acha que aquilo é para ela. Então ela vai sempre se relacionar com a ferida dela e não com o valor e a visão dela. Isso é o algoritmo e não tem como escapar dele. Esquece. Tem que reprogramar, né? Tem que reprogramar. Assim como eu tenho certeza que você reprogramou
partes específicas da sua vida. Você tem alguma parte da sua vida que você sabe que você tinha um padrão e esse padrão não era o melhor e você conseguiu mudar? Pô, algumas e continuarei tendo. Você consegue me dizer um? Cara, eu vou te falar que depois da experiência que eu tive de saúde, Tá. eu reprogramei muita coisa, cara. Eu vi seu antes e depois. Eu reprogramei muita coisa, assim, que eu nem sabia que precisava reprogramar. E aí que eu acho que tá o ponto. Às vezes a gente não saber que a gente precisa reprogramar, então a gente não dá a devida atenção. Rodrigo, a gente nunca sabe que precisa. Porque isso é o nosso modus operandi. A gente só conhece essa bolha. É o mito da caverna de Platão, né? Todo mundo está dentro da caverna e acha que aquilo é a vida, é a vida, é a vida. E a pessoa que saiu, ela viu que o mundo é zilhões de vezes maior. Boa. E ela chega na caverna e fala, não, pessoal, sai dessa caverna. Boa. Tem um mundo melhor aqui. E sabe o que as pessoas fizeram? Mataram essa pessoa. Exato, cara. Então, quando a gente vê uma coisa, a gente quer mostrar para o mundo. Total. Você quer mostrar para o mundo seu estilo de vida, porque você viu como isso mudou você. Da mesma forma como eu quero mostrar para o mundo que, apesar de parecer quase perdido, eu tô vendo, cara, no meu mundo emocional, tem homens incríveis, homens honrados. Exato. Tem famílias sendo criadas, porque se você olha muito, e aí o algoritmo da rede social também, ela vai enviesando a gente. Sim. Parece que o mundo está perdido. Uhum. Só que isso é um algoritmo também, né? Então a gente tem que saber exatamente o que a gente quer, para onde a gente vai, e aí começa a reprogramação de algoritmo. E aí você vai ver pessoas boas. Vamos lá, eu tô num restaurante, eu sou um cara solteiro, e hoje não tem muito mais, mudou muito, né, cara? Mudou. O lance de balada, de festa. Mudou. O digital trouxe esse... 70% dos casais vão se formar online, é uma estatística. Caraca. E já está acontecendo já. Mas isso é um problema também, né? Porque, vamos lá, o nível da dureza da conquista é um problema. Te faz valorizar... Lógico. Aqui isso é natural. Claro. Né? Uhum. A gente trabalha tanto, cara, você tá aqui nos Estados Unidos, trabalha tanto, tem tanto resultado para trazer sua família, para ter momento de... Você sabe quanto custa cada centavo em dólar. Por isso que você tá indo pro parque 8 da manhã, voltando 11 da noite. Com certeza. Eu quero extrair o máximo da... Você tá dormindo em dólar. Claro, entende? Claro. Você sabe o valor. Sim. E na conquista? Olha, a diferença de remédio e veneno é a dosagem. O lado bom da tecnologia. Eu conheço pessoas melhores, eu posso avaliar. Eu tenho uma aluna minha, ela é 40 a mais. Ela criou os filhos, e o filho já encaminhado. E ela ficou solteira, né? Se divorciou, ficou solteira. E ela entrou na minha mentoria. E eu estava numa sessão com ela, uma sessão em grupo da minha mentoria, do MAV. E ela falou assim, Ítalo, eu fui visitar meu filho em São Paulo. E um dia eu fui sair. Eu fui para um barzinho de rock. Eu gosto, é uma música que eu gosto. Me arrumei toda. Cheguei lá, fiquei 3 horas lá. Nem um homem foi falar comigo. O que eu faço? Então eu falei, olha, vamos usar então a tecnologia. Vamos encontrar alguém, iniciar uma conversa, filtrar. É como se fosse um processo seletivo de empresa. Primeiro eu tenho que captar as leads, qualificar, exatamente isso, qualificar. Como que eu qualifico? É um funil, fazendo perguntas, é um funil. Dentro da mentoria a gente tem essa ferramenta do funil. E aí você pouparia seu tempo, porque também o tempo está escasso, né? Antigamente a gente tinha mais tempo de fazer as coisas, e a tecnologia veio acelerando e fazendo a gente ter que estar mais presente para o tempo. Então, a tecnologia você pode usar para selecionar melhor, filtrar e se encontrar com alguém que você de fato tem afinidade. Então, quanto mais você demora para encontrar uma pessoa pessoalmente, é melhor. Porque eu conversei 1, 2, 3 semanas. Eu gosto de ver minhas alunas conversando 2 semanas, sem perder sua vida, mas também sem pressa demais. Porque tem gente que conversa um pouquinho, mas vamos se encontrar amanhã? É isso. Cara. Pode dar certo? Pode. Assim como uma contratação... Mas não é muito melhor fazer um processo seletivo com calma? Não é? Então, esse é o lado bom da tecnologia. Lado ruim da tecnologia. O homem não precisa mais conquistar. Ele entra naqueles sites perversos e demoníacos. Ele está satisfeito. E o que faz um homem? O que faz um homem ser um homem, né? É usar essa força de... Cara, eu preciso sair de casa, conversar com uma mulher, ser gentil, me conectar com ela, ser interessante, ver se ela é legal, para a gente poder
começar uma relação, porque isso que é ser humano, nós somos seres sociais, e a tecnologia ela emula isso e faz esse homem ficar cada vez mais antissocial, mais retraído. E a mulher ela está indo muito para esse lado também. Ela está sofrendo tanto que aí ela começa a falar, eu desisto do relacionamento, eu vou ficar só conversando, eu vou ficar com essas amigas. Ou então ela se mostra tão desesperada que o homem, ela se torna uma presa fácil. Quantos documentários você vê aí de golpista do Tinder, de golpista disso? Então ela precisa entender que ela quer um relacionamento, mas ela não precisa de um relacionamento. É aquela história, né? Se você erra na seleção, você vai ter que investir no treinamento. Custa muito caro para uma empresa contratar errado. É muito Nossa, caro. muito Imagina um relacionamento, e algo que você quer pro resto da vida. E você me perguntou, né? O que faz um homem perder o interesse dessa mulher? Essa necessidade. Essa mulher que não tem uma visão visão, princípios e valores. Eu falo muito disso, Rodrigo. Eu ia linkar isso. E o que faz a mulher perder o respeito? O que você acha que faz a mulher não ser respeitada? Você acha que tudo isso que você vem falando aqui é uma linha que vai resultar nisso no final? O que faz ela perder o respeito, não ser respeitada, é ela não saber quem ela é, o que ela tolera, o que ela não tolera, quem é ela, para onde ela vai, qual o tipo de homem. Aceitar migalhas emocionais. Aceitar migalhas emocionais. E por que ela aceita isso? Ela aceita isso porque ela acha que ela não merece. E quando você não tem essa identidade forte, quem eu sou, né? Quando ela não tem esse algoritmo funcional, ela vai tolerar o intolerável, ela vai aceitar o inaceitável. E aí você vai ver uma mulher, por exemplo, que vai aceitar ser um amante. Por que ela aceita ser amante? Porque ela vai falar assim, eu não mereço um homem só pra mim. Ou então, esse cara não vai me abandonar porque ele já tem uma família, então eu nunca vou ser abandonada. Se ele parar de ficar comigo, é porque ele voltou para a esposa. Então, o meu medo inconsciente de abandono não vai agir, entende? Então, ela precisa, para ontem, saber quem ela é, para onde ela vai e por que ela está fazendo isso. E isso vai fazer ela ser muito mais atraente, isso vai fazer ela ser respeitada, isso vai fazer ela contratar a pessoa certa para o cargo, não é? Você vem de família empreendedora? Foi dos amigos? Foi da sua mentalidade? Como que foi? Família empreendedora. Meu pai sempre empreendeu. Eu nunca vi meu pai trabalhando para alguém. Então, família. Eu cresci num lar. Já cresceu dentro. Empreendedor. E empreendedor, daquele jeito eu vi ele ter dezenas de empresas. Sim. Então já. Vi ele quebrar, vi ele começar do zero de novo, vi ele ser bem sucedido, vi ele quebrar várias vezes. É aquela vida de um dia está rico, um dia está pobre, e vai. Vida de empreendedor é isso, né? Então você já foi criando a musculatura ali, né? E é o exemplo que eu tenho. A vida que eu conheço é essa. Eu não conheço outra, eu não conheço uma vida estável. Então é o exemplo que eu tive em casa. Então isso ajudou bastante. Então nunca pensei em procurar um emprego. Eu ainda, quando eu estava na escola, no colégio, com 16 anos, eu montei um restaurante dentro de outra escola, com a minha mãe ajudando, e era foi o primeiro negócio que eu tive ali, né, que não deu dinheiro, era um negócio que a gente gerava, o que entrava saía, né, e aprendi demais. Foi um negócio ali que, 16 anos, meus amigos estavam, depois da escola, ia para academia, clube, outras coisas, eu ia para o restaurante e ficava lá até a noite, todos os dias. Aprendi bastante e hoje, olhando para aquilo, tudo isso ajudou de alguma forma no outro negócio. Certeza. E foram vários negócios até chegar aqui onde eu estou. Foram inúmeros negócios, não sei te falar quantos, mas eu posso falar um por um, já tive tudo que você imagina. O Fli chegou aqui pro podcast, falei, Fli, tá tudo bem? Não, tô dormindo assim, porque ele dorme 8 da noite. Então eu já contei aqui antes de perguntar, né? Mas fala um pouquinho como é que é a sua rotina e de onde surgiu essa virada de chave de rotina. Porque você não era assim antes. Não. Quando o Tom nasceu, eu estava pesando 96 quilos. Hoje eu tô com 70 e pouquinhos. E quando o Tom nasceu, pouquíssimas pessoas, cabe nos meus dedos aqui, quantas pessoas eu já contei os detalhes, mas a Renata teve uma hemorragia muito grave, ela quase morreu, teve parada cardiorrespiratória, foi um negócio ali bem, bem traumático para a gente. E ela, quando ela estava entubada na UTI, a médica falou que ela
ela não tinha muitas chances ali, eu nunca conversei com Deus antes disso, sabe? Foi o dia que eu conversei e ele conversou comigo, a primeira vez na minha vida. É difícil até de lembrar, mas eu sou uma pessoa ultra realista. Então eu sempre aceitei a realidade. Isso é característica de pessoa ultra realista. Você aceita a realidade e você faz exatamente o que precisa fazer para chegar. Nessa hora que a médica veio conversar, eu e a Renata estava ali com poucas chances, eu não aceitei a realidade. Eu não aceitei e isso me quebrou, porque eu não sou assim. Eu não soube lidar com isso. E estava chovendo muito. E ela estava num quarto que dá para um lago no hospital, no Advent Health de Orlando. Estava chovendo muito, não dava para ver o lago. Tanta chuva. A médica saiu do quarto, eu implorei. Eu não aceitei aquilo, não aceitei. Implorei, falei. De repente a chuva parou, o céu abriu. O que mais mexeu comigo foi o que eu senti nessa hora. Nessa hora eu falei, Deus, salva a Renata ou me leva. Não aceito. E eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. Parecia que eu estava vazio. Parece que eu não tinha nada. Eu era só uma nuvem ali. Nossa. E eu senti uma paz que eu nunca, no momento mais difícil da minha vida, eu senti a maior paz que eu já tinha sentido até hoje. Eu comecei a massagear o pé da Renata e aí anoiteceu. Nessa madrugada, ela começou a reagir, começou a melhorar. E a partir daí foi só melhorando. Aí eu achei um enfermeiro que foi um anjo. Passei para ele a missão, falei, me ajuda a salvar minha esposa. E aí falou o que precisa. Ele conversando com os médicos e foi aquele negócio, precisa tirar esse tubo, ela precisa reaprender a respirar. Então e ela foi reagindo muito rápido, tudo acontecendo. Depois ela viu o Tom por poucos segundos. E o Tom ficou internado na UTI. Ele estava ótimo, mas só porque não tinha onde ficar. E aí eu estava doido para, de algum jeito, ela levar o Tom para ela. A primeira coisa que ela estava amarrada na maca por causa do tubo, né? Porque a pessoa ela pode reagir, puxar, então ela fica amarrada. Ela começou a mexer a mão. Eu dei uma caneta para ela e um papel. Mas a enfermeira falou, tipo, ela está com muita medicação, ela não consegue escrever. E aí ela escreveu Tom com interrogação. Aí eu falei, o Tom tá ótimo, eu sei que precisa ficar boa. Aí ela escreveu Isa, Nossa. Então ela começou a escrever, mas acho que só eu consegui entender o que ela estava escrevendo, era rabisco, mas a gente começou a comunicar assim. E aí foram até ela conseguir estubar, conseguir sair. Mas depois disso, eu falei, eu não quero que a Renata me veja numa maca, nunca na minha vida. Eu não quero deixar que ela veja o que eu vi. Caramba, cara. E aí eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu saí do hospital, a operação dela foi bem difícil, mas ela hoje está até mais forte do que antes, tá? Assim, Amém, ela é muito forte. Glória a Deus. Mas eu precisava mudar, eu precisava melhorar, porque eu não queria... Eu estava num caminho que eu estava... Aí eu fui fazer exame médico, eu estava pré-diabetes, tudo de errado. Mesmo fazendo musculação que eu sempre fiz, estava tudo errado, porque eu não fazia... Eu alimentava mal, esse é o principal. Então eu comecei a fazer jejum, primeira coisa, comecei a fazer jejum ali de pelo menos 16 horas por dia. Sim, muito bom, né? Cheguei em casa, já mudei isso. Jejum, parei de comer carboidrato, mudei a alimentação, tudo eu com GPT, a maior parte das coisas foi o chat GPT me ajudando. Como que eu faço? Como é o jeito certo de fazer? É a academia do jejum, o jeito certo. Mas eu não conhecia. Você sabe. Mas qual que é o jeito certo? Qual que é o jeito certo de fazer a dieta carnívora? Aí eu fui testando algumas coisas, o que cada corpo acaba que adapta melhor para uma coisa ou não. Sim. Eu funcionei muito bem com a dieta carnívora e o jejum. Então hoje eu faço 2 alimentações por dia, ali entre 9 e 10 da manhã, outro ali entre 3 e 4 da tarde. E controlo ali a quantidade de proteínas, como ali. Tento fazer uma dieta ali para não perder... meu objetivo era perder gordura sem perder músculo. E aí eu perdi mais de 20 quilos nesse ano. Se você tem muito conhecimento, mas ainda não transformou isso em produto digital, você está deixando muito dinheiro na mesa. Isso não tem volta, tá? No ARM, nosso programa de mentoria, a gente pega o que você sabe e transforma em faturamento de verdade. Então você pode fazer a sua aplicação no link aqui embaixo e a gente vai entender, avaliar se é o seu momento de caminhar com a gente no ARM. Existe um mercado da fé hoje. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que performam uma espiritualidade... mas sem viver essa transformação real? Com certeza. E, na realidade, eu respondo essa pergunta, Rodrigo, com tristeza no coração. Porque é uma mercantilização, né? Da fé,
E as pessoas acabam usando o dom, quando lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, Jesus ele é levado pelo Espírito para o deserto, ok? E quando ele é levado para o deserto, ele é tentado pelo diabo. E ali a primeira tentação é: transforme as pedras em pães se tu és filho de Deus. Uhum. Qual que é a proposta? Usa o teu dom para comer, ok? Eu vejo que muitos hoje usam o dom para comer. Profetizam com uma mão e com a outra estão esperando um dinheiro. O dom não é para comer. O dom é para edificação do corpo de Cristo. O dom é para abençoar a igreja. O dom é para que a igreja receba do Senhor. Então, eu não como do dom, eu como de Cristo. Eu sou sustentado por Deus. Então o profeta, ele é sustentado por Deus. Ele não pode usar o dom para comer. Então essa tentação, eu vejo que muitos têm caído nela. Transformam pedra em pão. Então eles usam o dom, né? E às vezes vira um malabarismo, um show, né? Pirotécnico de exibição, né? Na realidade a palavra correta é exibicionismo. E a partir desse exibicionismo de dons, arrecadação e por aí vai. Isso é triste. Mas vale ressaltar, Rodrigo, que existem muitos homens sérios. Demais. Muitos homens que estão realmente pregando a palavra de Deus, dedicando a sua vida, né, a Jesus e fazendo a coisa da maneira correta. O nosso intuito aqui é aproximar as pessoas de Cristo, não é, Sim. Olhar para... A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui. E não afastar, pelo contrário, né? Eu falo isso porque... teve uma passagem nossa assim que a Adriana, ela começou em 2021, se eu não me engano, começou a fazer algumas lives de oração. E essas lives, cara, assim, surreal, inacreditavelmente, davam 15 mil pessoas, 16 mil pessoas, 3 horas da manhã. Que legal. 3 horas da manhã. E ela não entendia nada. E ela não entendia nada, literalmente. Ela tinha acabado de começar a ler a Bíblia. Ela tinha acabado de começar a ir na igreja. Ela estava iniciando a caminhada cristã, assim. Então ela entrava para as lives e aí ela trocava Jó com Jacó. Abraão virou, sei lá, trocava nome e tudo mais. Ela não sabia contar. E ela terminava frustradíssima. Quando ela abria as directs dela, tava lá: meu Deus, a sua live de hoje transformou a minha casa. Meu Deus, a semana passada a sua live mudou minha vida. E a gente começou a receber, do mesmo jeito que comentários positivos, muitos comentários negativos do tipo: vocês estão usando o nome de Deus para vender. Tipo, vocês estão usando o nome de Deus para branding. Vocês estão usando o nome de Deus para gerar engajamento. E aquilo entristeceu muito. Só que a gente começou a olhar para o mundo e a gente viu muito isso, né? A gente viu que, assim, cara, tem gente que faz isso. Sim. Né? Como... Deixa eu pensar na pergunta certa. Eu prefiro... Não é mais benéfico alguém que fale de Jesus, por mais que aquela pessoa não tenha uma boa intenção, mas ela esteja falando, eu quero entender mesmo, tá? É uma dúvida real. Do que uma pessoa que se cala? Assim, Rodrigo, o que acontece? Eu aceitei a Jesus no dia 11 de outubro de 1998. Ok? Eu comecei a pregar no dia 12. Cara, eu me apaixonei, cara. Eu encontrei Jesus, eu sou o improvável, né? Eu com 15 anos eu levei um tiro na cabeça. Que isso? Eu não sabia disso, não. Levei um tiro na cabeça com 15 anos de idade. E com 16, cara, eu encontrei Jesus, né? Eu tinha acabado de voltar do Vaticano ali, eu era saxofonista, né? Fazia parte de uma banda de música e toquei pro Papa João Paulo II. Tinha acabado de voltar de uma turnê na Europa ali e levei um tiro. Escapei de uma forma miraculosa e me apresentaram o plano da salvação. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador, cara, e o que é que eu faço com isso? Eu decorei João 3,16. João 3,16. Tem até um jogador famoso aí que estava sendo criticado, né, de futebol americano, que ele escreveu. Sim, ele escrevia sempre. João 3,16 e bombou na internet. Sim. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu decorei, cara, esse texto. E eu entrava no trem, eu entrava no ônibus, Rodrigo, e dizia: bom dia, gente. Meu nome é Rafael Conrado
Eu vim falar de um amor que impactou minha vida. Eu vim falar de alguém que transformou. E, cara, eu não era um teólogo. Eu não fiz seminário, mas eu estava apaixonado. Então, tipo assim, eu acredito, eu não faço apologia contra os estudos. Estude, se capacite. Só que Deus, ele está buscando os disponíveis. Porque os preparados, às vezes, estão causando tanto problema, irmão. Eles se acham tão bons que eles causam muito problema, é muita crítica. Tá ficando chato, cara, de verdade. Tá ficando chato. Os discípulos de Jesus se incomodaram um dia, chegaram para ele, estão pregando ali em teu nome. Jesus disse, cara, deixa eles pregar, meu irmão. Quem comigo não espalha junto, então deixa pregar, deixa falar. Eu acredito, Rodrigo, que um coração queimando, apaixonado, né, como o da Adriana, se converteu ali, estava querendo falar, né? As pessoas param numa crítica, param num jeito de falar, num jeito de vestir, né? E acabam perdendo a essência do coração, vendo a paixão que está naquele coração. E Jesus ele nunca nos chamou para religião. Você que está nos assistindo aí, cara, ele nunca te chamou para religião, cara, ele te chama para um relacionamento. Jesus não é crente, Rodrigo. Jesus não é católico. Jesus não é espírita. Ele é santo, cara. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então, quando nós seguimos ele, cara, nós vamos ver a simplicidade, a verdade, a pureza. E na caminhada, nós vamos aprendendo. Só que ele não nos descarta, né? Um certo dia, Pedro cometeu um erro, né? Jesus estava falando que ia ser crucificado, que ia sofrer. Pedro diz, isso jamais vai te acontecer. Eu acho que ali, naquele dia, nasceu a teologia do coaching, né? Porque... Fala mais sobre isso. A teologia coach, porque a teologia coach ensina que um filho não pode sofrer. Então Pedro, ali em Mateus capítulo 16, quando Jesus fala... Porque assim, veja bem, eu vou contextualizar. Jesus acaba de perguntar, o que estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos estão dizendo que tu é um dos profetas aí. E vocês? O que é que vocês estão dizendo? O que é que vocês pensam de mim? Aí Pedro... Ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, opa, para que alguém entendeu. Jesus, nesse momento, Rodrigo, Jesus fala o seguinte, Pedro, sobre essa rocha eu edifico a minha igreja. Foi meu pai que te revelou isso. Essa revelação não veio da terra, veio do meu pai. E é sobre essa revelação que eu começo a minha igreja. Ou seja, Jesus não fala de começar a igreja, e vale ressaltar, Rodrigo, que é a primeira vez na Bíblia, é a primeira vez nas Escrituras que a palavra igreja é mencionada. Ok? Quando alguém diz, tu és o Filho. Ou seja, Jesus ele começa a igreja não em milagres, não em prodígios, em maravilhas, mas em paternidade. Quando alguém disse, tu és o Filho. Porque a maior missão de Jesus, cara, foi revelar o Pai. Paternidade. Paternidade é a vida de Deus. Paternidade é a mensagem do Evangelho. Então, quando Pedro diz isso, Jesus diz, cara, você entendeu, meu Pai te revelou. E é sobre essa rocha que eu edifico a igreja. Quando Jesus diz isso, ele logo completa dizendo, então, deixa eu falar para vocês aqui. Eu vou sofrer. Eu vou padecer. Eu vou morrer. Pedro acabou de ter uma revelação. Como que o Filho de Deus vai sofrer? Não pode. Aí eu brinco que nasceu a teologia coach, né? Você tem um clube, né, de mentoria, para quem não sabe, o GL Club, um clube que está na MLS, está arrebentando. E, vocês, como que surgiu a ideia, cara, de começar a mentoria? Você começou um curso lá com o professor lá, o médico, e dali em diante como veio, assim, como evoluiu, né, essa esteira de produto, vamos dizer assim, de ideias, né, cara? Porque assim, ideias na sua cabeça com certeza é o que não falta. Como que foi essa linha até chegar hoje, cara? GL Club, um monte de gente dentro do clube, o clube arrebentando, um monte de gente com resultado. Fala um pouquinho para mim. Então, durante a faculdade de medicina, eu organizava eventos científicos. Eu nunca fui o cara da balada, eu nunca fui o cara de beber, eu sempre fui o cara focado. No meu último ano de medicina que eu soltei um pouco mais a mão ali e fui aproveitar um pouco mais a faculdade. Mas na faculdade inteira, eu só estudava e organizava evento científico. Escrevia artigos e tudo mais.
Então, quando eu estava no meu último dia de aula no Einstein, eu cheguei com o meu cartão de visitas para o meu professor principal do Einstein. Professor, esse aqui é o meu cartão de clínica, estou inaugurando meu consultório amanhã, lá em Porto Velho. Ele olhou para mim e falou, Gabriel, eu sou médico da dor há 6 anos, eu não tenho consultório. Como que você fez um consultório e se inaugura amanhã? Ele falou, cara, isso não deve ser verdade, isso deve ser mentira. Eu falei, não, professor, é verdade mesmo. Rapaz, juntou uma comissão do Einstein, três profissionais da diretoria e foram para Rondônia para saber se era verdade. Cara. E aí chegou lá, sensacional. Passaram 3 dias, viram a realidade, foram embora. Me ligaram. Gabriel, a gente quer convidar você para ser professor do Einstein. A gente quer que você venha dar uma aula de gestão, ensinar um médico a empreender. Falei, eu vou. Fui, dei a aula, Rodrigo, foi uma hecatombe a aula, foi horrível, não gostei da aula. Aí eu falei, pessoal, me dá 6 meses para montar uma aula padrão, que vocês merecem. Aí montei o consultório médico, uma receita de sucesso. Patenteei, fiz um registro. Fiquei 9 anos ministrando essa aula. Então era uma aula, Rodrigo, a galera, eu ligava para a Zara, falava, amor, a galera aplaudiu de pé. Amor, o cara tinha um voo 3 da tarde, o cara cancelou o voo para ficar até às 6 da tarde para assistir a aula inteira. Sensacional. A aula tinha 8 horas de duração. Por que eu ensinava? Abria a caixa preta e tudo. Cara, eu nunca fui o cara de esconder nada. Então eu mostrava tudo, sempre gostei muito dessa transparência. E aí, sempre gostei muito de investir em educação. Apareceu uma oportunidade de fazer uma imersão no Vale do Silício. Pô, peguei um avião, cara, e fui pro Vale do Silício. Tô lá, eu olho pro lado, cara, que loucura isso daqui. Me deu um insight. Mano, eu tenho que fazer um evento desse. No voo de São Francisco para Nova York, eu escrevi a imersão 6D. Então eu peguei essa minha aula, esse meu curso, e transformei numa imersão, em um processo imersivo, mais conteúdo ainda. Cheguei, dia 22 de fevereiro no Brasil, dia 10 de março eu fiz o evento. 10 médicos se inscreveram. E daí para cá virou só história. Hoje nós estamos na 9ª edição desse evento, e na 9ª edição desse evento a gente tem mais de 300 médicos inscritos, que acontece agora, nos próximos dias de fevereiro. Só que daí eu fiz o primeiro evento e não vendi nada, não tinha o que oferecer. Não tinha um pós ali, né? Não Um tinha. acompanhamento. Aí no meu segundo evento foi quando começou a surgir o meu programa de mentoria. Aí eu pedi demissão do trabalho que eu tinha educacional e foquei nesse meu projeto. E aí entra outra chave, foco. Cara, comecei a dar foco. Só que eu tinha uma crença. Olha a mentalidade, o cara da mentalidade com crença. Cara, como é que eu vou dedicar em educação, sendo que eu vivo do meu consultório? E aí, cara, veio para mim uma frase uma vez. Eu estava dormindo, acordei com essa frase na cabeça. O bilhão mora na educação. O bilhão mora na educação. E isso assim grudou muito forte assim no meu coração. E aí começou a ser o meu lema. E aí, mais uma vez, sempre frequentando ambientes em movimento. Tô lá num evento do Thiago Nigro. E aí tinha um momento de pergunta e tal. E o Fernando, que esteve aqui com você, o Fernando intermediou uma pergunta. Nigro, pô, cara, a gente tem aqui o Gabriel, um grande amigo. Ele tem um braço educacional e tem essa questão aqui também do consultório. O que você falaria para ele? Gabriel, pelo amor de Deus, educação. E aí, um monte de amigo começou a aparecer e falar de educação. Aí veio o Janguier falando para mim da importância do braço educacional. Aí veio o Joel e uma galera. E aí pesou. Aí, cara, coloquei muita energia no meu braço educacional. E aí, nesses últimos 4 anos, minha empresa educacional, ela voou. Foi quando a gente entrou para a MLS e a partir daí virou história. E para quem não entende muito bem, o que seria um braço educacional? Vamos lá, você tem o médico, pensa que o médico, 10 anos de carreira ali, ele atende, ele tem um consultório dele e tudo mais, mas ele atende o paciente, é consulta, é procedimento, tudo isso. O que é o braço educacional? Tudo que você é muito bom e tem resultado, a Bíblia é clara nisso também. Você tem que transbordar, você tem que ensinar, você tem que dar fruto. Boa. Cara, então você tem que ensinar. Você não pode reter esse conhecimento só para você. Então, se eu sou bom em ensinar as pessoas a ter essa mentalidade, se eu sou bom em criar produto, e se eu sou bom em vendas, cara, isso não pode ficar só comigo. E foi quando eu comecei a transbordar. Então, o que é meu braço educacional? Eu não ensino o médico a aplicar um remédio dentro de uma articulação. Existem pessoas muito melhores que eu fazendo isso. Eu não ensino o médico a usar a toxina botulínica para tratar uma enxaqueca. Eu faço, eu tenho conceito, mas existem pessoas muito melhores do que eu. Mas eu acredito que o que eu faço do ponto de vista de criar produtos
de fazer um consultório ser enxuto e ao mesmo tempo uma receita de sucesso, cara, isso eu sou bom, vou ajudar as pessoas. E aí eu foquei numa única coisa, que é essa, e coloquei energia nela. Então, quando eu falo de braço educacional, tudo que você é muito bom, eu acho que você tem que ter um braço para poder ensinar essas pessoas. Através de curso, através de mentoria, através de workshop, através de imersões. Mas você não pode reter esse conhecimento. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você ensina, mais impacto em famílias você tem. E aí eu entrei num outro jogo que eu também não sabia que existia, que é o jogo da família. Porque eu achava que eu estava ensinando o médico a prosperar, ganhar dinheiro, atender bem o paciente, saber precificar, ter qualidade de vida. Mas, na verdade, o que a gente estava fazendo era restaurando famílias. E ali foi quando outra ficha caiu também muito forte assim para mim. E aí eu tive um entendimento de que eu tinha um chamado que era muito maior do que só fazer um médico ganhar dinheiro. Que era ele ter sucesso pessoal antes do sucesso profissional. Quero viver 120 anos, quero melhorar minha vida, quero ser saudável, quero cuidar disso, quero usar esses aparelhos que vocês usam e tal. Qual o maior erro que a pessoa, quando busca isso, ela comete, na sua opinião? Qual é o olhar que ela tem que ter para longevidade e qualidade que às vezes ela não tem? Como é que você enxerga isso? Eu vejo pessoas assim, né? Não quer dizer que se você só se dedicar a um estilo de vida, né? Mas às vezes você não cuidar da sua emoção, como você falou, não cuidar do seu estresse, é tudo um conjunto, é uma caixa de ferramentas, né? Então eu vejo muito que a medicina clássica, antigamente a pessoa morria com 30, 40 anos, olha só, 60 era velho, hoje eu vou fazer 62, não me acho nem um pouquinho velho. Então longevidade não é você se entupir de remédio, porque isso não é qualidade de vida, né? E existe tanto que aqui nos Estados Unidos existem sociedades americanas de estilo de vida. Tem, né, um curso que eu fiz em Harvard, que é isso, é uma das sociedades mais fortes, onde eles juntam o equilíbrio entre corpo e mente. Então, se eu preciso tomar um remédio porque eu estou hipertenso, vai ser temporário, porque a medicina clássica fala, você tem que tomar isso o resto da vida. Não, isso eu também não concordo, porque eu já vi muita gente que reverteu. Mas se você não comer melhor, não dormir, né, não fazer às vezes o jejum, não fazer o exercício físico, não cuidar da sua emoção, do seu estresse, você vai desaguar em patologias, em sintomas, e isso vai diminuir sua expectativa de vida. Então, eu penso que tem que ser tudo em equilíbrio. Por isso que a gente tem wearables que vão checar você 24 horas e eu falo, opa, dormi mal essa noite, amanhã eu compenso dando uma corrigida com equipamentos, com suplementos, com uma comida mais leve e assim por diante, igual vocês ensinam dentro da academia do jejum. Eu não posso quebrar um jejum, comendo aí, né, uma mesa farta. Tem tudo um protocolo e experiência, né, acadêmica em cima disso. Se a pessoa pensa um pouquinho, ela vai entender que ela tem que tratar a causa. Sim. E ela precisa entender isso, né? E por que você acha? Você acha que faz parte dessa má educação, assim, as pessoas só tratarem depois que o sintoma já está muito grande, depois que todo mundo já percebeu que não está legal? A maioria das pessoas que vêm para nós da área médica, né, Rodrigo, vem com sintoma. Eles vêm procurar porque eles têm sintomas. São raros aqueles que vêm procurar dizendo, eu vim aqui procurar uma autoconsciência de como eu posso melhorar meu estilo de vida, linkando tudo o que poderia me levar, por exemplo, a ter sintomas. E o corpo, ele guarda memórias mesmo. Tanto que um best-seller, que é um livro que foi publicado aqui nos Estados Unidos, né, por um psiquiatra, que foi assim, acompanhou os pós-guerra, né? Ele colocou assim, né, The body keeps the score, quer dizer, o corpo guarda memórias. Então são aquelas pessoas que passam com PTSD, que são os transtornos de estresse pós-traumático pós-guerra. Mas hoje o pós-guerra não é que caiu a Torre Gêmeas, não é porque você perdeu um ente querido ou um cachorrinho ou perdeu teu emprego, não. Hoje uma frustração de uma sociedade, né, uma ruptura de um relacionamento, né, uma decepção e uma frustração, né, em algo de um projeto, isso pode te deixar trauma. A gente pensava, esse trauma vai ficar no cérebro. O cérebro só cabe 10% das informações. Ele vai para onde? Por HD externo. O HD externo é o corpo. Então, isso a gente chama hoje em inglês de core affect. O que é afeto central? O corpo registra tudo isso.
Tanto que em 1960 tem um psicólogo americano, né, que é James Gibson, o que ele falou? Nós temos duas maneiras de abordar um ser humano que sofre. Ou top-down, que é um psiquiatra, um psicólogo, ou bottom-up, o corpo. Então, quanto vai de baixo para cima? 80%. Quanto vai de cima para baixo? 20%. E a gente achava que a mente controlava o corpo. Hoje não é bem assim, a neurociência provou um pouco ao contrário. Então, por exemplo, a gente não tem sintomas, mas às vezes te deu uma diarreia. Opa, o corpo falou. Eu não tive sintoma, mas depois que, sei lá, tive um problema, eu tive uma dor de cabeça, ou deu uma dor no dente. Então, se você vai tratar do sintoma, passa desapercebido. Hoje, como as pessoas estão desconectadas do corpo e da mente, elas não pensam. E muitos americanos, ou muitas pessoas eu quero o meu remédio, eu quero a pílula da felicidade, me dá logo, eu quero resolver. Não quero parar para pensar por que eu fiquei doente, entendeu? Então, hoje a gente está tendo muita conscientização, né, eu falo da longevidade de vida, né? E qual foi o momento mais difícil, cara, da sua vida pessoal e da sua vida no esporte? Cara, acho que um dos momentos mais difíceis foi assim, eu ganhei um campeonato mundial em Tampa quando eu tinha 15 anos. E eu fui o primeiro brasileiro da história a ganhar esse campeonato mundial. E a minha história fez assim, 5 mil amigos no Facebook no próximo dia e, sabe, o brasileiro ganha um campeonato mundial e não fala inglês, tudo isso. E nisso eu mudei para os Estados Unidos. Tipo, meu pai financiou uma passagem para mim e eu vim para cá. E foi assim, eu tinha meio que patrocínios no Brasil, eu já era conhecido no Brasil, tinha ganhado todos os eventos mundiais brasileiros e tal. E eu cheguei nos Estados Unidos e não era, tipo, ninguém, assim. Tipo, não sabia falar inglês, não tinha onde ficar, não podia ir para a escola. E eu dormi no chão por meses e meses e... Cara, eu senti muita falta na minha família. Imagina você mudar para os Estados Unidos sozinho quando você tem 15 anos de idade. 15 anos, cara, não existe isso. Então, eu não falava inglês, eu não conseguia nem me comunicar com as pessoas. Tipo assim, então eu ficava aquele menino meio acanhado, que eu não conseguia... Eu era bem engraçado, assim, só que eu não conseguia ser engraçado em inglês. Tipo assim, sabe? Se expressar em inglês. Então, não conseguia ser engraçado em inglês, não conseguia. Tipo, os caras me mandavam pra Nova York, ia pra Novo México, não sei aonde. Eu entrava na van e ficava lá, sem falar nada. Aí os caras, Felipe, não fala, né? Que estranho. Aí, aí depois que eu comecei a falar inglês, eu comecei a me expressar. O moleque fala demais. Então, assim, foi um momento bem difícil de me adaptar com os Estados Unidos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito que isso era o sonho. Cheguei no meu sonho. Cheguei a morar nos Estados Unidos, né? Andar nas melhores pistas de skate, ter os melhores materiais, ser reconhecido pelo mundo inteiro, sabe? Então, assim, isso foi um momento bem difícil no início, mas eu acho que foi isso que construiu o meu caráter, cara. Sem dúvida, cara. E o que o skate e o esporte te ensinaram que nenhuma escola ensinaria de jeito nenhum? Cara, eu sempre vejo o esporte como o esporte te dá caráter, cara. Tipo assim, você aprende quem você é fazendo o seu esporte. Porque, né, assim, pelo menos pra mim no skate, eu aprendi a cair, levantar, ser humilde, estar com família, poder dividir, respeitar o próximo, tipo, chegar em qualquer outra pista de skate, respeitar a galera e poder viajar. Então, assim, isso você não consegue, você não tem na escola isso. Uhum. Eu acho que toda vez que eu vejo também, não assim, tem, cara. Um pai com um filho ou filha na pista de skate, fala, nossa, que legal, mano. Seu filho tá construindo caráter, tipo, no esporte. Não só no skate, mas, assim, o skate eu digo porque o skate é um esporte, assim, bem família, sabe? Onde você é meio que bem-vindo em todos os lugares. Uhum. Tipo, eu posso ir em qualquer pista de skate do mundo hoje, a galera, que legal, a gente meio que se relaciona, dá a mesma manobra, o mesmo estilo, então já rola ali, você já começa a falar, próximo você já tá dormindo na casa do cara, você já fica... Nem outros esportes são assim, sabe? Então, o skate é uma coisa bem família mesmo. Não. Você sempre foi cristão? Então... Que momento que foi que você... que Jesus deixou de ser uma ideia e passou a ser realidade para você na sua vida? Cara, assim, eu cresci num lar cristão, onde, né, tinha células da igreja na minha casa, toda quinta-feira tinha. E me batizei quando eu tinha 14 anos de idade. E, né, ia pra igreja e tal. E quando eu mudei pros Estados Unidos, meio que esfriou muito, sabe? Não sabia falar inglês, eu não me encaixava em nenhuma igreja, eu não conseguia me relacionar. Então, eu fiquei muito tempo morno, sabe? Tipo, sem direção, assim, e ao mesmo tempo lia minha Bíblia, né? Tava em pecado, fazia outras coisas e, cara, sem aquele role model de, tipo, saber, quero ser que nem esse cara, quero fazer isso. Então, assim, aos meus 33 anos de idade, tem 3 anos atrás, foi no Covid, eu conheci a minha esposa, Camila, e a gente, cara, se batizou junto e a gente se aproximou mais de Cristo junto. Então, no início de 2024, a gente se batizou novamente e eu falei, cara,
se é isso que tem para ser, eu quero viver Cristo. Então eu deixei realmente tudo para trás, como diz aquela música do Bruno Morada, queimar os barcos e deixar tudo para trás. Tipo, o meu velho eu se foi, sabe? E a gente começou a viver muitos milagres na nossa vida. Assim como, sei lá, a leitura da Bíblia transformou a nossa casa de um jeito absurdo, sabe? Hoje eu li a Bíblia 2 vezes já e eu continuo lendo, é o que me renova, né? Tipo, renova minhas forças pela manhã. E Jesus, cara, é o centro da nossa casa, é o centro da minha vida. E, né, a gente vai tentar ser cada vez mais parecido com Ele, por onde a gente passar, porque eu acredito muito que o Espírito Santo está aí dentro de nós, e onde a gente passa, a gente carrega a presença, sabe? Então eu tento passar isso onde eu vou, no meio do skate ainda, eu tô cada vez mais pregando para pessoas, orando por pessoas na rua, e tô só dividindo o tanto que Ele fez por mim, sabe? Realmente Jesus transformou a minha casa. E eu acredito muito que se Ele transformou a minha, Ele pode transformar de muita gente, sabe? Tenho certeza disso. E as pessoas, quando falam muito de vida cristã, por exemplo, falam muito em renúncia e falam muito em testar a fé. Você teve algum momento, cara, que sua fé foi testada, assim, você lembra? Num nível muito diferente, pesado, assim, você fala, caramba, não acredito. Assim, essa renúncia, eu vejo como assim, tem muita gente que fala que é cristão, mas ser cristão e servir a Cristo são 2 coisas diferentes. Quando você serve a Cristo mesmo, você pega a sua cruz todos os dias e você vai embora e você tenta ser, né, uma pessoa melhor e agir como Jesus agia. Então, não tive muito esses momentos assim, mas hoje em dia, quando eu vejo a minha história, eu vejo a mão de Deus sobre ela. Quando eu vejo o blueprint de tudo, de quando eu saio da minha casa, de tudo que eu fiz, todas as dificuldades que eu passei, de chegar aqui nos Estados Unidos, falar inglês, de a minha casa ser... Todos os móveis da minha primeira casa ser tudo do lixo, sabe? Tipo assim, tudo isso que passou pra eu estar vivendo o que eu tô vivendo até hoje, é aquele sonho que eu nunca vivi, sabe? Tipo, tem sonhos que você sonha, mas tem sonho que você tá vivendo hoje que você não tinha nem capacidade de sonhar. Total. É isso que volta para Jeremias 29:11. Os planos do Senhor são muito melhores do que a gente imagina, né? Os planos de mais prosperidade, com o futuro para você. Então, assim, o que eu tô vivendo hoje em dia na minha casa, no meu lar, no meu ministério, no meio do skate, é coisas que eu nunca imaginei. Então, só tenho que agradecer a Deus. Amém. Né? O que eu vejo no mundo cara, quanto mais eu preciso, mais eu busco. E as pessoas vão crescendo na fé, crescendo financeiramente, profissionalmente, tanto faz, e elas vão se afastando ao invés de se aproximar. Esse é o caminho normal, comum, comum que a gente vê no mundo. Como que é isso pra você, cara? Cara, eu sempre lembro, assim, de onde eu vim, cara. Eu sempre me vejo de um lugar, assim, de humildade. Cara, olha onde eu vim, que eu consegui. Tipo assim, não foi na força do meu braço. Eu tenho uma convicção plena de que foi Deus na minha vida. Então isso é o que renova a minha fé todos os dias. E quando você para pensar que tem muito mais, você continua nesse lugar, tipo, de humildade, sabe? Tipo, não é porque eu tenho tudo, que eu já fui em vários lugares, que, tipo, eu vou deixar de ter fé em Deus. Porque se não fosse Ele, eu não teria nada. Então, assim, eu sem Deus não sou ninguém. Mas Deus sem mim é Deus ainda. Então, assim, eu sempre volto para esse lugar, cara. Eu já dormi em vários lugares, já fui para várias coisas, mas, assim, tudo que eu tenho hoje é graças a Deus. E eu acho que vem muito desse lugar, sabe? De, tipo, nunca esqueça de onde você veio, sabe? Boa. Porque é justamente isso. Isso acaba gerando a crença de que, olha, o dinheiro é mal. Por quê? Não, porque você não viu o cara do Banco Master cheio do dinheiro lá, preso, envolvido em corrupção, o tanto de gente. E aí você acaba gerando que, não, beleza, o problema é o dinheiro, então, não é o caráter da pessoa, não são os valores, não são os ambientes corrompidos. E a pessoa acha que é mais fácil culpar o dinheiro. Por quê? Porque ela não tem. É isso aí. Então, normalmente, a pessoa que culpa o dinheiro e faz essa associação, que a gente começou falando sobre isso, inclusive. Cara, quanto mais pobre, mais próximo de Deus eu tô, ela fica nessa mentalidade. E ela às vezes usa a Bíblia, né? Poxa, tem aquele versículo que fala que o amor ao dinheiro cara, mas o versículo fala o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. Sempre vai ser onde está seu coração. Onde está o seu coração. Como qualquer outra coisa. O amor à televisão é a raiz de todo mal. Porque você assiste mais TV do que você dá tempo para sua família. Isso. Você assiste mais tal coisa do que você dá tempo. Então, todas as coisas, se eu tenho o coração ali, eu acabo perdendo na outra ponta. Mas, na hora que a gente fala de caráter... só para você ter uma ideia, a entrevista, uma do estilo de entrevista de emprego na Google é simplesmente na hora da entrevista oferecer para você $X mil para você desistir. Olha aí.
Então tá te contratando, bora, você vai trabalhar legal. Agora a última pergunta, você quer X dólares pra você Cair não fora. entrar, cair fora? E muita gente pega. Ali já cortou o mal pela raiz. Esse cara só tá entrando pelo dinheiro. Filtro. Entendeu? Então quem vem pelo dinheiro, vai pelo dinheiro, sempre. Então muitas coisas de negócio, de vida, você vai ter que testar a pessoa, simular um caos, simular um problema para ver como que ela reage. Isso é a maior dica que eu posso dar. Como que ela reage nas situações difíceis. Ela tá do seu lado, ela corre, ela vai ser fiel, ela não vai ser fiel. A gente tem um ativo hoje que está muito em raridade, que é a lealdade. Nossa. Lealdade está assim, ultra escassa. Né? Sei. Tá difícil achar lealdade. Então assim, Rodrigo, eu sou da época, cara, que a gente apertava, eu via meus pais também apertar na mão e aquilo ali vai ser cumprido. Acima de um contrato, acima de um papel. Apertei na sua mão, falei que ia fazer tal coisa, cara, desculpa. O mundo vai desabar, mas eu vou ter que fazer essa tal coisa. E hoje já não é mais assim, né? Hoje com papel você não consegue mais. Você vai ter que entrar na justiça, aquela coisa toda. Então tá tão difícil. E aí quando eu olho dinheiro mesmo, os caras fazem, às vezes chega com o cliente com dinheiro sob gestão lá, que eu olho e falo, cara, como é que o cara tem coragem de te oferecer isso, né? Poxa, tá pagando menos, aí é uma previdência lá que tá pagando nada, e que esse cara só ia descobrir daqui a 30 anos que não tá recebendo nada. Que loucura, cara. Como é que pode dormir com um negócio desse? Aí vem a lealdade, caráter. Não, cara, eu tô do seu lado. Vamos conversar. Mas esse é um ativo escasso demais. É muito escasso. E hoje existe com todo respeito às prostitutas, mas uma prostituição de caráter. Prostituição de caráter. Você vê, eu tenho que respeitar a prostituta porque eu acho que o outro desvio ele é muito mais violento, cara, porque você não espera. É isso você mesmo. Entende? Uma pessoa com que ela se corrompe por qualquer coisa, realmente é isso aí que você falou do Google. Cara, se você veio pelo dinheiro, tá topando já, sai fora por $1.000, sei lá. Cara, já tô cortando mal pela raiz. Ela vai se corromper com tudo, cara. Com o filho, com qualquer coisa, cara. Com casa, com a família, com a esposa, com o marido. Ela não é leal. É isso aí. Não é. E às vezes começa nas pequenas coisas. Salmos diz que um abismo puxa o outro. Ninguém nunca começa. Nossa, como esse cara é mau. Foi sempre uma coisinha pequena. É isso aí. É só isso aqui, é só uma colinha na prova. Ninguém tropeça na montanha, né? É isso. É sempre uma... calma. Aí vai acumulando esse negócio. Né? Então, quando a gente fala de dinheiro, é mais perigoso ainda. Porque se você não controla o seu dinheiro, ele te governa. Total. Ele governa você, ele governa a sua família, e daqui a pouco você está ajoelhado e o dinheiro está no governo da sua casa. Total. O que você gostaria que falassem de você quando você não estivesse mais aqui? Gostaria que as pessoas falassem, cara, o Fernando foi um cara que ajudou muitas pessoas, que inspirou, junto com a sua família, várias famílias. Que eu sou amor, cara. Que eu não perdi a oportunidade de tocar a vida de alguém que passou por mim. Que o mundo pode ser melhor, mas que é necessário partir de nós. Eu fui um bom marido. Nada além disso. Fui um bom pai, um bom marido, um bom avô. Bisavô. Visionário. Isso. Bom demais, cara. Se lembrarem de mim pelo que realmente eu sou, sem deturpação, que quem contasse de mim, quem? Aqueles que me conhecem mesmo. Esse cara era um cara que amava Jesus, e amava seus filhos, e amava sua mulher. Esse é o meu legado. Se falarem isso de mim, tá bom. O maior ensinamento que eu trouxe é de que, independente do seu barco estar entrando água ou não, é perfeitamente possível você continuar navegando e não pular do barco. Eu quero que as pessoas lembrem do meu legado, né? Por isso que eu falo que o mais importante depois de Deus, Jesus, é a minha família. Então, se funcionou dentro da minha família, aí eu fico feliz, porque eu preciso desta energia para continuar. Eu quero que falem que esse cara passou aqui e ele amou as pessoas. Ele fez a diferença na minha vida. Ele foi um cara gente boa. Pô, aquele cara veio naquela pista de skate, ele me ajudou. Eu deixei um legado de amor assim mesmo. Não tô nem aí. Não tá nem aí? Não tô nem aí, cara. Porque... Não tô nem aí porque nós vamos ser esquecidos, Rodrigo. Teu neto já não vai lembrar de você. Teu bisneto talvez nem saiba quem é você. E se souber, é indiferente. O filho do teu neto, esse esquece. Casa que você construiu, vão morar nela. Teus carros, tuas coisas, teus relógios, teus violões. Vai ser de outra pessoa. Eu não tô nem aí.